predicado? O predicado é tudo aquilo o que se diz do sujeito. Ou seja, aquilo que não é sujeito na minha oração é predicado. Inclusive o verbo faz parte do predicado, certo? Os estudantes tiraram boa nota no Enem. Beleza. Qual é o meu sujeito? Os estudantes. Qual é o meu predicado? Tiraram boa nota no Enem. Tudo isso é o predicado. Beleza? Tiraram boa nota no Enem é o meu predicado. O primeiro tipo de predicado chama-se predicado nominal. O que é o predicado nominal? Predicado nominal é aquele onde o nome ou a palavra que não é o verbo é o mais importante. E aí, para que ocorra predicado nominal, lembra da última aula lá, da sintaxe do verbo? No predicado nominal tem que ter verbo de ligação. Não existe predicado nominal sem verbo de ligação. Então, beleza? Lembra da frase que eu falei na aula anterior? Vou repeti-la para vocês aqui. Nos leem é rechonchudo. Nos leem é rechonchudo. Nos leem é rechonchudo. Nos leem é meu sujeito. É rechonchudo é meu predicado. Tem verbo de ligação? Tem verbo ser, ou seja, predicado nominal. Predicado verbal é o próximo tipo. Predicado verbal é muito tranquilaço. Veja, vamos pela lógica, gente. Se no predicado nominal eu estou utilizando o verbo de ligação, no predicado verbal eu vou ter o quê? Verbo significativo, que expressa ação ou fenômeno da natureza. Aí é muito tranquilaço, né? Então vamos pensar assim, vou fazer uma oraçãozinha qualquer aí. Beleza. Aqueles meninos brincavam de esconde-esconde. Tá, que seja. Aqueles meninos brincavam de esconde-esconde. Beleza, meu sujeito, aqueles meninos. Meu predicado, brincavam de esconde-esconde. Grifa aí pra nós. Brincavam de esconde-esconde. Isso é meu predicado. Olha lá, que tipo de verbo eu tenho aí? Brincavam. Brincavam é um verbo de ação. Se eu tenho verbo de ação, tenho um verbo significativo. Automaticamente esse predicado é predicado verbal. Então, eu já falei de predicado nominal, muito simples. Predicado verbal, muito simples também. Beleza, vamos pensar assim. Eu tenho mais um tipo de predicado, que chama-se predicado verbo nominal. Agora com muita calma aqui, hein? O predicado verbo nominal, ele acontece pegando a parte mais importante do predicado nominal com a parte mais importante do predicado verbal. Vamos relembrar? Eu falei para vocês que a parte mais importante do predicado nominal é o que vem depois do verbo de ligação, certo? Que é uma característica ou um adjetivo que tem ali. Beleza. A parte mais importante do predicado verbal é o que? O meu verbo de ação, verbo significativo. Para construir, então, um predicado verbo nominal, eu preciso do quê? De um verbo de ação mais uma característica. Veja, essa característica pode ser do sujeito ou do objeto. Nós vamos falar disso aí lá na frente. Não se preocupe muito ainda, certo? Vamos entender. Se eu pegar a primeira oração que eu falei para vocês lá, do predicado nominal, que era nos leem é rechonchudo, para criar, fazer ela virar um predicado verbo nominal, eu preciso trocar o quê? Somente o verbo. Eu tiro um verbo de ligação e ponho um verbo de ação. Como que poderia ser isso? Vamos pensar numa frasezinha onde eu tenho um verbo de ação e mais uma característica do sujeito? Então, vou mudar lá a estrutura da oração, vou mudar um pouquinho. Vamos lá. Sujeito, nos leem, beleza. Verbo de ação, nos leem, pulou, beleza. Nos leem, pulou. Uma característica do sujeito agora, vamos pensar aí, uma característica do sujeito, só para a gente poder fazer a parte da nominal da coisa. Nos leem, pulou, feliz. Nos leem, pulou, feliz na cama elástica. Pronto. Fiz uma oração. Nos leem, pulou, feliz na cama elástica. Qual é o meu sujeito? Nos leem, beleza. Qual é o meu predicado? Pulou, feliz na cama elástica. Beleza. Pulou, que tipo de verbo é? Verbo de ação, beleza. Feliz é característica de quem? Do nos leem. Meu, aí eu tenho a parte nominal. Característica do sujeito. Então, nos leem, pulou, feliz na cama elástica, eu tenho um predicado verbo nominal. Para que eu tenha um predicado verbo nominal, eu tenho que ter um verbo de ação, mais uma característica do sujeito ou do objeto. Eu vou falar disso aqui, da característica do sujeito e do objeto, mais pra frente. Não vou ficar gastando tempo agora. Só perceba que eu tenho uma característica do sujeito e um verbo de ação. E por isso que o meu predicado é verbo nominal. Predicado nominal usa verbo de ligação.
Predicado verbal, o verbo de ação, verbo significativo. Predicado verbo nominal, usa um verbo significativo mais uma característica do sujeito ou do objeto, que nós vamos ver depois pra frente isso aí. Certo? Muito fácil, muito tranquilo. Assim. Transitividade verbal só existe para verbo significativo. Verbo de ligação não tem transitividade. Verbo significativo, esse sim tem transitividade, beleza? Ou seja, a transitividade só vale para verbos significativos. Muito bem, o que é a tal da transitividade então? Transitividade de modo geral. Transitividade é a capacidade de um verbo em necessitar ou não de complemento. Então, transitividade verbal é quando o verbo precisa ou não de um complemento. Tudo bem? Dentro da transitividade, eu vou dizer que um verbo pode ser intransitivo, é quando ele não precisa de complemento. Ou esse verbo pode ser transitivo, certo? E se ele for transitivo é porque ele precisa de um complemento. Além de ser transitivo, ele divide-se em dois, transitivo direto e indireto. A gente vai ver tudo isso hoje com muita calma, muita tranquilidade. Tudo bem? Belezinha. Vamos lá então, verbo intransitivo. Verbo intransitivo é aquele que não precisa de um complemento para que tenha sentido completo. De novo, verbo intransitivo é aquele que não precisa de complemento para ter sentido completo. Beleza, vamos pensar numa frasezinha bonitinha? Vamos lá. Vovó morreu em pé. Vovó morreu em pé. Qual é o meu verbo aí, gente? Isso, morreu, morreu é o meu verbo. Quando eu falo assim, vovó morreu, o sentido da minha oração está completo no verbo, sim ou não? Claro que tá, pessoal. Porque se a vovó morreu, eu já tenho a ação completa. Olha só, vovó morreu, o sentido está completo no verbo morrer, gente. Está completo ali no verbo morrer. Agora, professor, e o em pé? Qual que é a função do em pé? Só mostra o modo como ela morreu. Se é modo, não é complemento do verbo. Então, pouco importa se a vovó morreu em pé, se ela morreu sentada, se ela morreu deitada, se ela morreu... O que importa é que ela morreu. Por isso o verbo morrer é um verbo intransitivo. Tranquilo? E se ele é intransitivo, não pode ter objeto. Por quê? Porque o objeto é complemento de verbo. O verbo transitivo é aquele em que necessita de um complemento para que eu tenha sentido completo a minha oração. Ok, belezinha, Suzy. Vamos lá. Partimos então para o verbo transitivo direto. Beleza, antes de falar do transitivo direto, vamos pensar assim. A transitividade direta ou indireta vai depender do tipo de complemento que eu tenho, certo? Todas as vezes que eu falar complemento, gente, entenda-se como objeto. Então, complemento verbal é igual a objeto. Coloca aí, produção, essa paradinha aí. Complemento verbal é igual a objeto. O objeto pode ser direto ou indireto. E aí, dependendo se esse objeto é direto ou indireto, eu classifico o meu verbo em transitivo direto ou indireto. Devagar. Vamos lá. Verbo transitivo direto é aquele em que o complemento não inicia com preposição. Verbo transitivo direto é aquele que o complemento não inicia com preposição. Ou seja, se o meu complemento, se o meu objeto não tem preposição, eu chamo esse objeto de objeto direto. Automaticamente o meu verbo é transitivo direto. Vamos para o exemplo? Beleza. Exemplinho. Noslen comeu brigadeiro. Beleza. Noslen comeu brigadeiro. Qual é o meu verbo? Comeu. Muito bem. Olha só, se eu falo assim, Noslen comeu, a frase está completa? O sentido dela está totalmente completo? Não, porque quem come, come algo, alguma coisa ou alguém. Canibalismo, né, pessoal? Aquela coisa toda, né? Tá? Então quem come, come algo ou alguma coisa. Eu preciso de algo complementando o verbo comer para que a oração tenha sentido completo. Comeu o quê? Então, Noslen comeu o quê? Brigadeiro. Brigadeiro complementa o verbo comer. Produção, coloca essa oração aí e faz uma flechinha de brigadeiro para comer. Para a gente perceber que brigadeiro complementa o verbo comer. E aí, olha só, Noslen comeu brigadeiro, a oração tem sentido completo junto com o objeto. Então, brigadeiro começa com preposição? Não, não tem nada antes de brigadeiro, é só palavra, brigadeiro. Se não tem preposição, eu chamo o brigadeiro de objeto direto. Consequentemente, o meu verbo é transitivo direto. Professor, mas pode variar isso, né? Dependendo de como tiver construído o meu texto. É verdade. Ou seja, a transitividade também vai depender de um contexto. E vai depender do verbo que eu uso. Alguns verbos vão ser sempre transitivos diretos, outros não. Outros podem ter variedade nisso. Então vai depender tudo do uso do verbo dentro do texto. Seguimos.
Se tem o transitivo direto, tem o transitivo indireto, pessoas. Pela lógica, se o transitivo direto não precisa de preposição, o transitivo indireto é aquele que vai usar preposição. Eu vou usar a mesma oração, só trocando o verbo. Em vez de falar Noslen comeu brigadeiro, Noslen gosta de brigadeiro. Perceba, gosta, quem gosta, gosta de algo. Ó, coloca a oração aí para nós. Noslen gosta de brigadeiro. Muito bem. Noslen gosta. Verbo gostar tá ali. Quem gosta, gosta de alguma coisa. E aí, olha lá, o meu complemento é de brigadeiro. O de é o quê, gente? O de é uma preposição. Ou seja, meu objeto começou com preposição, esse objeto é chamado de objeto indireto. Automaticamente, o meu verbo é transitivo indireto também. Eu posso ter os dois objetos? Ah, eu posso, velho! Essa é uma pergunta muito legal. Eu posso ter um verbo que tem os dois complementos. Por exemplo, Noslen convidou os alunos para um churras. Noslen convidou os alunos para o churras. O que aconteceu aí? Eu mudei o verbo, certo? Qual é o meu verbo? Convidou. Muito bem. Quem convida, convida alguém para alguma coisa. Ou seja, o verbo convidar me permite dois complementos. Qual é o primeiro complemento? Convidou os alunos. Objeto direto, os alunos. Para o quê? Para um churras. Então, para um churras tem preposição, porque para é preposição, pessoas. Se para é preposição, objeto indireto. Ou seja, nesse contexto, o verbo convidar tem dois complementos. Então, o verbo convidar é o quê? É um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Nunca eu posso ter dois objetos iguais. Eu não posso ter dois objetos diretos e nem dois objetos indiretos para o mesmo verbo, certo? Eu não posso. Se eu tiver dois objetos, um obrigatoriamente vai ser direto e o outro... Vamos começar falando de três, ok? Adjunto adverbial, adjunto adnominal e complemento nominal. Três terminhos. O primeiro deles, adjunto adverbial, ó, adverbial. Adjunto adverbial, eu acho que te faz lembrar alguma coisa que nós já falamos. O que será que te lembra? Adverbial te lembra de advérbio, muito bem. Adjunto adverbial e advérbio têm relação. Professor, eu nunca entendi qual que é a diferença de adjunto adverbial e advérbio. Ah, muito bem. Pessoas, pensa assim, advérbio é a classe de uma palavra. Advérbio é classe de palavra, classificação de uma palavra, com a função que ela tem na língua. Adjunto adverbial é a função sintática que tem, ou seja, a estrutura da oração contempla algumas funções sintáticas, e o adjunto adverbial é uma delas. Óbvio que o advérbio faz parte do adjunto adverbial. Não tem como não fazer. Por quê? Porque o adjunto adverbial é, dentro da análise sintática, a função que o advérbio tem. Sacaram a ideia? Basicamente é isso. Muito bem, vamos pensar numa oração bem bacaninha? Ó, então vamos pensar assim, adjunto adverbial é o termo responsável, eu não tinha dado esse conceito ainda, né? Vamos lá, produção, põe aí. Adjunto adverbial é o termo responsável em trazer uma circunstância ao verbo. Ele expressa uma circunstância do verbo. Beleza? E veja, o adjunto adverbial pode ser uma expressão, pode ser uma palavra só, depende muito da oração que você tem. Olha a oraçãozinha que eu vou dar para vocês. Hoje estudei muito no canal do Professor Noslen essa nossa oração. A pergunta é, qual é o meu verbo? Veja, perceba que sempre eu estou perguntando nas nossas aulas qual é o verbo, porque o legal da análise sintática é começar sempre pelo verbo. Muito bem, qual é o meu verbo? Estudei, maravilha. Tá aí meu verbinho bonitinho, estudei. Aí você vai procurar lá o sujeito, eu tenho um sujeito oculto, eu, maravilha, eu estudei, Suzy. Agora, o que eu tenho de sobra aí? De sobra na minha oração? Ah, eu tenho hoje, beleza, muito, no canal do Professor Noslen. Ok. Tenho três palavras ou três expressões. Beleza. Pessoas, hoje, qual que é a função sintática de hoje? Hoje não está me dando tempo? Ah, se é tempo, é advérbio. Se é advérbio, é adjunto adverbial. Ah, professor, saquei. Então quer dizer que se tiver relação de tempo, modo, causa, instrumento, circunstância, tudo aquilo que tem no advérbio, aqui vai ser adjunto adverbial? Isso, na sintaxe é adjunto adverbial. Então, hoje é um adjunto adverbial de tempo. Ah, professor, então peraí. Eu posso ter adjunto adverbial de lugar também. Tem?
Tem aí nessa oração? Tem no canal do professor Noslen. No canal do professor Noslen, tudo isso é meu adjunto adverbial de lugar. Olha! E o muito seria um adjunto adverbial de intensidade. Quer dizer que um advérbio na análise sintática tem função de adjunto adverbial. Lembre sempre, o adjunto adverbial traz circunstância ao verbo. E o adjunto adnominal? Ó, adjunto adnominal, nome. Adnominal tem uma outra função. Qual que é o conceito de adjunto adnominal? Grava aí. Adjunto adnominal é o termo que se relaciona ao núcleo de um elemento sintático. Professor, o que é elemento sintático? Elemento sintático pode ser sujeito, objeto, adjunto adverbial, são elementos sintáticos. Beleza, se é adjunto adnominal, ele vai sempre se referir ao núcleo, e o núcleo normalmente é um substantivo. Beleza? Então vamos lá, vamos colocar uma oraçãozinha aí, uma oraçãozinha para você observar comigo. Então olha só, os cachorros raivosos morderam a cerca com força. Certo? Os cachorros raivosos morderam a cerca com força. Beleza, eles estavam atrás da cerca lá e... Tá, esquece. Muito bem, os cachorros raivosos morderam a cerca com força. Vamos com calma agora. O adjunto adnominal está dentro de um outro elemento sintático. Vamos procurar primeiro então o verbo. Qual é o meu verbo? Morderam. Maravilha. Grifa o verbo aí, morderam. Qual é o meu sujeito? Os cachorros raivosos. Esse é o meu sujeito. Tranquilo. O que tem depois de morderam? A cerca, né? A cerca, grifa a cerca. Beleza. Porque a cerca complementa o verbo morder, então é o quê? Objeto direto. Maravilha. Verbo transitivo direto, objeto direto. Com força, grifa lá também. Concorda que com força é o modo como eles morderam? A intensidade como eles morderam? Ou seja, isso é um adjunto adverbial. Ah, moleque! Ah, moleque! Beleza. Agora olha para o teu sujeito. Os cachorros raivosos. Qual é o núcleo do sujeito, gente? O que é núcleo do sujeito? É a palavra mais importante do sujeito, certo? Normalmente é o substantivo. Grifa aí pra mim qual é o meu núcleo do sujeito. Cachorros. Beleza, cachorros, núcleo do sujeito, sossegadinho, na boa. O que sobrou? Sobrou os e raivosos. Concorda que os e raivosos refere-se a esse núcleo? Ou seja, tanto os quanto raivosos são os meus adjuntos adnominais. Porque raivosos caracteriza cachorros e os está indicando que é um artigo definido. Então, os dois são adjuntos adnominais de cachorros. Cachorros. Beleza? Susi? Agora, olha lá para o meu objeto. O objeto é a cerca. Beleza? Qual que é o núcleo do meu objeto? A palavra cerca, óbvio. O que sobrou? A, que é um artigo. Se é um artigo, ele também tem função de adjunto adnominal de cerca. Pronto, acabou, fechou. É isso. Pessoas, pode pensar assim, então, adjunto adnominal é aquilo que está se referindo ao núcleo de um elemento sintático. Tudo bem? Então, tanto raivosos quanto os dentro do sujeito, e quanto o a de cerca também é adjunto adnominal. Agora, eu tenho mais um termo, para a gente fechar essa primeira aula de termos acessórios, que é complemento nominal. Vamos devagar aqui. O complemento nominal é um termo que todo mundo se bate, fica meio, ai meu Deus, o que é isso? Nunca vi na minha vida. Calma. Grava lá. Conceitozinho. Complemento nominal é o termo que complementa um substantivo abstrato e esse termo sempre é iniciado por preposição. Beleza? Beleza. Vamos fazer uma oração. Beleza? Uma oração. Eu tenho medo de altura. Pronto. Eu tenho medo de altura. Professor, beleza, até aqui estou sacando. E aí? Verbo, tenho. Ok, verbo ter, tá ali, maravilha. Sujeito, eu. Tá tranquilo. Tem objeto direto para o verbo ter? Tem, né? Tem o quê? Medo. Muito bem, medo é objeto direto do verbo ter. Verbo transitivo direto, objeto direto. Pessoas, de altura. Vocês concordam comigo que de altura complementa medo? De altura tem uma preposição no começo. E a palavra medo é um substantivo abstrato. Professor, o que é substantivo abstrato? Olha para mim. Substantivo abstrato expressa sentimento, tudo bem? Ele pode expressar também uma ação,
que é quando deriva de um verbo, né? Por exemplo, verbo ler, qual é o substantivo derivado dele? Leitura. Então leitura é um substantivo abstrato. Ou ainda, algo que é adjetiva, certo? Então sentimentos, estados, derivados de verbo, ação e... Qual que eu falei que eu esqueci? Ah, adjetivos, certo? 3 coisas. Então, o substantivo abstrato representa isso. Medo é um sentimento, então é um substantivo abstrato. De altura complementa esse substantivo e tem preposição no começo. Então, de altura é um complemento nominal. Professor, eu posso pensar então que complemento nominal é parecido com o objeto indireto, só que complementa um substantivo, enquanto o objeto indireto complementa um verbo? É isso mesmo. Ó, o complemento nominal completa o sentido de um substantivo, assim como o objeto indireto completa o sentido de um verbo. Essa é a grande diferença, você conseguir identificar os dois na oração. E aqui nessa nossa oração, eu tenho o objeto direto, e o que complementa esse objeto direto, ou seja, complementa esse substantivo abstrato, de altura iniciado por preposição, complemento nominal. O predicativo do sujeito, primeiro caso, certo? O predicativo do sujeito é uma característica do sujeito, só que é uma característica circunstancial, momentânea, certo? Uma característica momentânea do sujeito. Normalmente ela aparece após o meu verbo, ou seja, dentro do predicado. O predicativo do sujeito é uma característica momentânea do sujeito que está dentro do predicado, certo? Existem casos onde eu posso deslocar esse meu predicativo e quando eu desloco ele, eu isolo ele por vírgula, tá? Mas o grande lance é, predicativo do sujeito caracteriza o sujeito de forma momentânea. Normalmente está dentro do predicado. Oraçãozinha? Bora lá, oraçãozinha. Todos correram entusiasmados a maratona. Beleza? Todos correram entusiasmados a maratona. Põe aí pra nós algum lugarzinho, beleza? Sujeito é todos. Maravilha. Meu verbo, correram. Olha só, qual que é o predicado aí? Correram entusiasmados a maratona. Beleza? Pessoas, eu tenho uma característica do sujeito aí, não tenho? Qual seria? Entusiasmados. Ah, entusiasmados está dentro do predicado e caracteriza o sujeito. Faz flechinha aí pra nós. Entusiasmados até todos. Ou seja, eles estavam correndo, todos estavam correndo e todos estavam entusiasmados, certo? Entusiasmados é naquele momento. Então, uma característica do sujeito momentânea. E o predicativo do objeto? Bom, se é do objeto, vai estar, óbvio, dentro do predicado, porque vai caracterizar o objeto. Mas agora, anota aí qual que é o nosso conceitozinho. Predicativo do objeto. O predicativo do objeto é uma característica momentânea do objeto. Beleza, tá fácil, tá tranquilo. Então, vamos lá. Minha oração. Eu ia falar meu verbo, não. Minha oração. Vai lá, minha oração. Comprei um carro quebrado. Beleza? Comprei um carro quebrado, tá aí minha oraçãozinha. Professor, qual que é o meu sujeito? Sujeito oculto eu, beleza. Predicado, comprei um carro quebrado. Qual é o meu objeto? Um carro, beleza, um carro é meu objeto. Quebrado está caracterizando o carro, concorda comigo? Concorda que é momentânea essa característica? Porque ele está quebrado agora, mas podia não estar antes. E depois pode vir a não estar também, porque eu posso consertar. Então, ou seja, quebrado, característica momentânea do carro. Ele está quebrado nesse momento. Pode não estar depois, pode não estar antes também. Predicativo do objeto. Grifa para nós aí, predicativo do objeto, quebrado. Vocativo é o termo que evoca, que chama algo, alguma coisa na oração. Beleza? Vou dar um exemplinho bem bobo, bem bestinha. Tem uma piadinha até que fala sobre isso. Que é aquela, José, vírgula, lave meu pé. João, lave minha mão. Nicolau, porque foges, amigo. Que besteira, né? Muito bem. Pessoas, quando eu falei ali, ó, José, lave meu pé, eu estou evocando, estou chamando o José. Nesse caso, perceba, o vocativo, ele é um termo que evoca e sempre é isolado por vírgula, sempre é isolado por pontuação. Isso é importantíssimo. No vocativo eu tenho que ter pontuação. Então eu falo lá, José, vírgula, lave meu pé, o José é o meu vocativo nesse caso, e não será o meu sujeito. Por quê? Porque se ele é vocativo, ele não pode ter outra função sintática. Beleza? Outro exemplinho, por exemplo, o que vou fazer, meu Deus? O que vou fazer, vírgula, meu Deus. Qual é o vocativo aí? Meu Deus, que é o termo que eu estou evocando, chamando. Sacaram a ideia? Então o vocativo é esse termo responsável por chamar e evocar dentro da minha oração.
O aposto é o termo responsável em explicar ou justificar um termo anterior a ele. E aí, pode ser que ele apareça pontuado, pode ser que não, certo? E pode ser que esteja entre vírgulas, pode ser que venha depois de 2 pontos. Então a pontuação do aposto é variada nesse sentido. Então vamos lá, vamos colocar aí uma oraçãozinha? Nos leem, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, deu muitas aulas esta semana. Nos leem, vírgula, professor de língua portuguesa, vírgula, deu várias aulas esta semana. Muito bem. O que é o meu aposto? Qual é o termo que está explicando o outro? Olha lá, nos leem, vírgula, professor de língua portuguesa. Professor de língua portuguesa está explicando quem é o nos leem, um termo anterior. Então tudo isso é o meu aposto. Coloca de novo a oração da voz passiva aí para nós. O brigadeiro foi comido pelo nos leem. Beleza. Eu disse que o sujeito é o brigadeiro nesse caso. Foi comida a minha locução verbal. Pelo nos leem, não é o termo que está agindo nessa oração? Escreve aí agente embaixo de nos leem. Porque o nos leem continua agindo sobre o brigadeiro, mas ele não é mais sujeito aqui. Ele é o termo que age na oração passiva. Ou seja, o agente da passiva. Fácil, né? Agente da passiva é o termo que está agindo na oração passiva. Já que o sujeito da oração passiva sofre a ação, o agente da passiva é o termo que age. Como eu falei agora há pouco para vocês, orações coordenadas são orações... Vamos lembrar lá, o que é uma oração mesmo? O senhor não lembra o que é oração. Beleza? Relembrando, oração é quando eu tenho pelo menos um verbo e o sentido dessa oração gira em torno do verbo. Beleza? Período composto, eu tenho duas orações. Duas orações, pelo menos duas, certo? E essas duas orações estão juntinhas, trazendo a mesma ideia. Na oração coordenada, a oração coordenada é aquela que está junto uma com a outra e elas são independentes em relação ao sentido, ou seja, elas são autônomas em relação ao sentido. Mas, estando juntas uma com a outra, elas trazem informações uma sobre a outra. Beleza? Tranquilão? Fácil? Muito bem. As coordenadas são divididas em 2 tipos. Uma chamada coordenada assindética e a outra chamada coordenada sindética. A coordenada assindética é aquela coordenada que está junta uma com a outra, mas elas são ligadas por pontuação, não são ligadas por conjunções, certo? Porque o que vai importar agora para nós aqui é lembrar que para ligar orações, ou eu ligo por pontuação ou por conjunção. E nesse caso das assindéticas, elas não são ligadas por conjunções, são ligadas por pontuação, normalmente uma vírgula ou ponto e vírgula. Beleza? Tranquilão? Então um exemplo de assindética para vocês, uma frase célebre, que é aquela que fala assim, cheguei, vi e venci. Hã? Cheguei, vi, venci. É uma oração? Não, é um período composto. Por quê? São 3 orações. Lembrando, cada verbo que tem aí é um verbo intransitivo e ele tem sentido sozinho. Ou seja, esses 3 verbos juntos constituem 3 orações. E os 3 são ligados por vírgula. Oração coordenada assindética. Tranquilaço? Bem de boa? Bem suci? Ah, muito bem. E aí eu tenho as sindéticas. Então, assindética é negação, sem conjunção. Sindética é aquela que tem conjunção. E aí, tendo conjunção, ela vai ter uma subclassificação. Ou melhor, são 5 classificações. De acordo com o quê? De acordo com o tipo de conjunção que eu estou usando e com a relação de sentido estabelecida entre essas orações. Vamos lá, devagar e sempre, vamos ver como funciona isso. Então, orações coordenadas sindéticas. Primeiro tipo, chama-se aditiva. Óbvio, se ela é aditiva, qual que é a ideia aqui que a conjunção faz? Faz uma ideia de soma de informações. Conjunçõezinhas mais comuns aí, o e, o nem, o mas também, são conjunções comuns das aditivas. Uma frasezinha para vocês entenderem? Vamos pensar aí. Gostava muito da escola e não deixava de assistir uma aula. Gostava muito da escola e não deixava de assistir uma aula. O e está ligando as 2 orações. Quais são as orações? Gostava muito da escola, não deixava de assistir uma aula. 2 orações independentes de sentido, quando estão juntas, trazem informações uma sobre a outra, e o e está ligando uma à outra. O e é a minha conjunção aditiva. Muito fácil. Tranquilaço. Bem de boa. Próxima. A próxima são as adversativas. Adversativas, a adversativa vem de adversário. Quem é adversário está a seu favor ou contra você? Isso, adversário é contrário, ou seja, a adversativa traz ideia de oposição. Oposição, certo? Oposição de informações. Contrariedade. Vamos lá.
Sempre foi muito estudioso. No entanto, não se adaptava à nova escola. Então sempre foi muito estudioso, no entanto, não se adaptava à nova escola. O no entanto está trazendo uma ideia de contrariedade. E aí, cuidado, hein? Sempre que eu tenho as adversativas, antes da conjunção adversativa tem que ter vírgula. Isso é importante, hein? Já faz parte da aula de pontuação, ó. Tô juntando as duas coisas. Antes das conjunções adversativas, sempre usa vírgula. Então, sempre foi muito estudioso, no entanto, não se adaptava à nova escola. São ideias contrárias, então por isso é uma adversativa. Tranquilaço, bem de boa. Próxima. A próxima chama-se alternativa. Se é alternativa, ela vai te dar o quê? Uma opção, ou isso ou aquilo, certo? Conjunções mais comuns é exatamente essa que eu falei. O ou pode ser ora, quer. Tem várias conjunções possíveis. Então, por exemplo, talvez você tenha escutado isso muito quando era criança, ou ainda escute. Estude ou não sairá neste sábado. Se você está ouvindo isso ainda hoje, estudando para o Enem, para o vestibular, tem alguma coisa errada nessa vida, pessoa. Estude ou não sairá nesse sábado? Não pode acontecer isso. Veja, o ou traz a ideia de alternativa. Ou faça isso, ou faça aquilo. Tranquilão? Bem fácil. Muito tranquilo. Olha só, já foram 3 das 5. Muito tranquilão. E agora, muito cuidado. Vamos devagar nessa parte final agora. Por quê? Eu tenho 2 tipos ainda. Esses 2 tipos eles têm relações diretas um com o outro. E vamos prestar atenção exatamente na função de uma conjunçãozinha que tem ali. Olha só. Primeira, conclusiva. A conclusiva, ela traz a ideia de conclusão, justificação, certo? Quais conjunções mais comuns? Logo, portanto, por isso, então, assim por diante. Eu tenho a seguinte oração aqui, olha. Vou colocar uma oração, preste bem atenção. Estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Calma. Estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Você está vendo esse pois aí? Está vendo que ele está vindo após o verbo da segunda oração? Normalmente, o pois é uma conjunção explicativa, que é a próxima, eu já vou falar sobre isso. Mas nesse caso, quando eu desloco ele para depois do verbo da segunda oração, ele se torna uma conjunção conclusiva. E essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Então, ó, de novo, olha a oração que está aí. A produção colocou a oração que eu tinha? Estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Professor, eu poderia trocar esse pois por um logo? Pode, como ficaria? Estudou como nunca fizera antes, logo conseguiu a aprovação. Percebe que a função do pois e do logo é a mesma? Só que eu coloquei o logo antes do verbo. Não tem problema. O que eu quero que você entenda? Essa relação está concluindo, certo? A segunda oração conclui a ação da primeira, certo? Se eu faço o contrário, se eu coloco o pois antes do verbo da segunda oração, ele vai se tornar explicativo. Mas para que isso aconteça, o que eu tenho que fazer? Eu também tenho que inverter as 2 orações. Como assim? Olha só a próxima, a explicativa. As conjunções mais comuns é o porquê e o pois, certo? Aí, olha o que eu fiz. Conseguiu a aprovação, vírgula, pois estudou como nunca fizera antes. Eu inverti a posição das orações e aí eu usei o pois antes do verbo da segunda oração. Ou seja, essa inversão me auxiliou a construir uma explicação e não uma conclusão. Sacaram a ideia? Tá confuso? De novo. Voltamos para a conclusiva. Ó a conclusiva. Estudou como nunca fizera antes, conseguiu, pois, a aprovação. Ou seja, como conclusão, né? Estudou como nunca fizera antes, como conclusão, conseguiu a aprovação. Agora, inverti. Conseguiu a aprovação, pois estudou como nunca fizera antes. Está explicando, certo? Explicando como ele conseguiu essa aprovação. Beleza? Fácil, tranquilo? Então, grava assim, ó. O pois antes do verbo é explicativo. O pois após o verbo da segunda oração, ele é conclusivo. Conclusiva traz ideia de conclusão e explicativa explica a relação. Grave somente exatamente isso, o pois. Cuidado com o uso do pois. O pois antes do verbo da segunda oração, explicativo. O pois após o verbo da segunda oração, conclusivo. Agora é a primeira aula de subordinadas. As subordinadas se dividem em 3 tipos. Relembrando aqui, subordinadas é aquelas que são 2 orações ou mais, que têm dependência de sentido uma da outra, para que eu tenha sentido completo no meu período, na minha oração,
período composto, tudo bem? Então tem dependência de sentido. Beleza. Nessas subordinadas tem 3 tipos. Subordinadas adjetivas, subordinadas substantivas e subordinadas adverbiais. Nós vamos ver uma aula para cada uma delas. Tranquilo? Aula de hoje, orações subordinadas adjetivas. Beleza. Vamos lá então. Orações subordinadas adjetivas. Primeira coisa, se o nome dela é adjetiva, qual que é a função dela, gente? Isso de adjetivar, ou melhor ainda, de caracterizar a oração principal, ou de trazer alguma característica para a oração principal. Tenho 2 orações, onde uma delas, que é subordinada à outra, vai trazer alguma característica para a oração principal. Nas subordinadas adjetivas, nós temos uma característica muito importante, que é o quê? Elas não são ligadas por conjunções. Professor, mas elas são ligadas pelo quê, então? São ligadas por pronomes relativos. Pronomes relativos, quais são, pessoas? Que, quem, quando, cujo, cuja, o qual, a qual, onde. Beleza? Esses são os pronomes relativos. São essas palavrinhas que vão ligar uma oração a outra. E as orações subordinadas adjetivas são divididas em 2 tipos somente. 2 tipozinhos. Uma chamada adjetiva explicativa e a outra chamada adjetiva restritiva. Beleza. Primeira delas, oração subordinada adjetiva explicativa. Como que funciona aqui a adjetiva explicativa? A adjetiva explicativa, ela vai explicar, certo? Mas ela sempre se refere ao todo da oração. Como assim? Olha a oração que eu vou dizer para vocês. Os jogadores de futebol que são iniciantes, não recebem salários. Perceba, essa oração está ali, ó. Que são iniciantes, essa oração é minha subordinada. Ah, professor, então peraí, ela está no meio da outra? Isso. Qual que é a oração principal? Aquela que está em volta. A oração principal é os jogadores de futebol não recebem salários. Essa é a principal. No meio delas, eu tenho a minha subordinada adjetiva, que é que são iniciantes. Beleza. O que é que está ligando uma oração a outra? A palavrinha que. Professor, como é que eu vou saber se esse que é um pronome relativo ou se ele é uma conjunção? Tenta trocar esse que por o qual ou a qual. Vê se dá certo. Os jogadores de futebol, os quais são iniciantes. Opa! Manteve o sentido? Esse que é um pronome relativo. Então, macetinho, manha. Troca o que por o qual, se eu mantiver o sentido, esse que está tendo função de pronome relativo. Maravilha? Beleza. Aí, olha só. Os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Perceba uma coisa. Tem vírgula aí, tá vendo? Que está isolada por vírgula, minha oração subordinada. O que ela quer dizer? Eu quero dizer que todos os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Por isso que a explicativa se refere ao todo. Porque todos os jogadores de futebol que são iniciantes não recebem salários. Sacaram a ideia? Ah, entendi. Beleza, daqui beleza, professor. Veja, é muito simples você pensar nisso, porque quando você vai para a restritiva, e a restritiva tem uma outra característica. A restritiva, primeiro, ela vai também ter o pronome relativo ligando uma oração à outra e tudo mais, mas ela não vai ter vírgula. Opa! Aqui ficou fácil. A explicativa tem vírgula e se refere ao todo. A restritiva não tem vírgula e se refere a uma parte. Olha a oração que eu vou dizer para vocês. Produção, põe aí para nós. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Beleza. Olha lá, troca o que por o qual. Os artistas os quais declararam seu voto. Mantive o sentido, esse que é pronome relativo. Se é pronome relativo, eu já sei que ela é adjetiva. Agora, se eu não tenho vírgula, o que eu quero dizer nisso aí? Eu quero dizer que todos os artistas declararam seu voto, todos foram criticados? Não. Estou dizendo que somente os artistas que declararam seu voto foram criticados. Professor, mas só porque eu tirei a vírgula quer dizer que é uma parte dos artistas? Sim. Essa é a grande questão das adjetivas. Com vírgula, refere-se ao todo. Sem vírgula, é uma parte. Ou seja, nessa oração que está aí, ó, os artistas que declararam seu voto foram criticados, quer dizer que uma parte dos artistas declararam seu voto. E essa parte que declarou seu voto foi criticado. É muito fácil, né? É muito tranquilo. Professor, peraí. Então você quer dizer para mim que se eu colocar uma vírgula nessa segunda oração, eu vou estar mudando o sentido da oração e dizendo que todos os artistas declararam seu voto e todos foram criticados? É, isso mesmo! Se você coloca vírgula, você muda o sentido. Ou seja, as adjetivas têm a ver diretamente com a relação de sentido que elas expressam.
Isso é importante ter na tua redação. Quando você constrói uma redação, dependendo do que você quer informar, vai ter que pensar se vai vírgula para ser uma explicativa ou se não vai para ser uma restritiva. O que seria isso, gente? Oração subordinada substantiva. Todo mundo me diz assim, professor, esse negócio é muito difícil. Não é. Não é. Primeira coisa, se ela é substantiva, ela vai ter função do quê? A função que o substantivo teria no período simples. Tudo bem até aqui? Quais seriam as funções possíveis do substantivo no período simples? Pensamos aí, vamos relembrar rapidinho lá. Ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser o que mais? Um predicativo, ok? Ele pode ser um aposto, que beleza, e ele pode ser ainda um complemento nominal. Ou seja, são 6 possibilidades. Consequentemente, eu terei 6 orações subordinadas substantivas. Só que diferentemente de período simples, onde eu teria uma palavra ou 2 palavrinhas tendo essa função aí de objeto e tal, no período composto eu teria uma oração inteira sendo sujeito da outra oração. Uma oração inteira sendo objeto direto da outra oração. E assim por diante. Beleza? Susi? Vamos ver como funciona então? Maravilha! Vamos colocar um conceito geral? Oração subordinada substantiva é aquela que tem uma função sintática para a oração principal. Coloca aí, produção. Oração subordinada substantiva é aquela que tem uma função sintática para a oração principal. Beleza? Susi, tranquilaço. Muito bem. Maravilha. Primeiro caso que nós temos aí. Oração subordinada substantiva subjetiva. O que isso quer dizer? Subjetiva... Ai, desculpa, pessoal, eu tô meio gripadão. Ai, Jesus. Ai, Jesus. Vai dar tudo certo, tá? Olha só. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela que terá a função de sujeito para outra. Como assim? Primeira coisa. Período composto tem 2 orações. Beleza? Essas 2 orações são ligadas uma à outra por uma oração chamada... Por oração não, ou... Por uma conjunção, certo? Uma conjunção que liga uma oração à outra. Essa conjunção chama-se conjunção integrante. Quais conjunções integrantes podem aparecer aqui? Somente a conjunção que e a conjunção se, beleza? São essas 2. Maravilha. Como que funciona então? Na oração subordinada substantiva subjetiva, eu tenho 2 orações, onde uma eu vou chamar de oração principal. Qual que é a principal? Aquela que não tem conjunção. E a minha subordinada é aquela que é iniciada pela conjunção integrante. Beleza. Olha a oração que eu vou colocar para vocês aí. É óbvio que todos seremos aprovados. Beleza, é óbvio que todos seremos aprovados. Maravilha. Tem 2 orações? Não sei, vamos procurar os verbos. Quais verbos você tem aí? Verbo ser, ok. E seremos, maravilha. É óbvio que todos seremos aprovados. Maravilha, seremos. 2 verbos. Tem conjunção ligando as 2 orações? Tem. Qual é a conjunção? Que. Circula o que para nós aí? Isso. Que. Ou seja, a partir do que para lá é a minha oração subordinada. Antes é a minha principal. Aí eu disse que ela tem uma função que é função de sujeito. Como que eu vou saber isso? Agora você vai olhar para a oração principal. Qual é a principal? É óbvio. Olha para a principal e procura sujeito nela. Tem sujeito expresso na oração principal? Não. Não tem o sujeito expresso aí. Tipo, quem é óbvio? A minha respostinha seria o quê? Que todos seremos aprovados. Automaticamente, essa segunda oração é o sujeito da primeira. Ou seja, olhou para a oração principal, procurou sujeito, não encontrou, a segunda vai ter função de sujeito para a primeira. Tranquilão? Susi, muito na boa, bem tranquilo, né? Bem sossegadão mesmo. Então, olha lá. Oração subordinada substantiva subjetiva é aquela onde a minha subordinada tem função de sujeito da primeira. Qual que é o jeito mais fácil de você procurar? Olha para a primeira e procura sujeito. Não encontrou sujeito? Automaticamente a outra é sujeito dessa primeira oração. Belezinha? Susi, massa. Vamos lá, seguimos adiante. A próxima chama-se objetiva direta. Pela lógica, se ela é objetiva direta, ela vai ter função do quê? De objeto direto. Olha lá, oraçãozinha para nós. Todos sabemos que seremos aprovados. Beleza, essa fica mais bonitinha. Olha só, qual a minha primeira oração? Todos sabemos. A minha segunda, que seremos aprovados. Tem verbo nas 2? Tem, sabemos e seremos. Maravilha. Tem conjunção? Tem. O que? Beleza. Oração principal qual é? Todos sabemos. O que você vai fazer agora? Procura sujeito nela. Tem sujeito? Todos sabemos? Não, né? Não. Tem, claro que tem! A palavra todos é meu sujeito. Se tem sujeito, ela já não pode ser mais subjetiva. Aí você olha para o verbo.
Verbo saber. Quem sabe, sabe algo, alguma coisa. Ou seja, o que é que complementa o verbo saber? Que todos seremos aprovados. Tudo isso tem função de objeto direto do verbo saber. Automaticamente, a minha segunda oração é chamada de objetiva direta. A próxima chama-se objetiva indireta. Ser objetiva indireta, vamos lembrar aí, objeto indireto é aquele que tinha preposição. Opa! Será que vai ter preposição aqui também? Com certeza. Olha só, oraçãozinha para vocês. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. Professor, tá estranha essa oração. O professor gosta de que nos esforcemos. Gente, tá estranho, sabe por quê? Porque nós costumamos falar isso de forma errada. Então, olha só, olha para a oração. O professor gosta de que nos esforcemos sempre. Muito bem. Pessoas, qual a minha oração principal? O professor gosta, é a minha oração principal. A subordinada, de que nos esforcemos sempre. Maravilha até aqui? Tranquilão? Professor, por que está estranha essa oração? O verbo gostar sempre precisa de preposição depois dele. Então o professor gosta de que está correto. No dia a dia as pessoas não falam assim, né? Ai, as pessoas falam como? O professor gosta que. Só que está errado. Pela regência do verbo está errado. O correto é o professor gosta de que nos esforcemos. Maravilha! Olha para a oração principal. Tem sujeito? O professor gosta. Tem o professor. Beleza. Olha para o verbo. Verbo gostar. Quem gosta, gosta de algo, de alguma coisa. O complemento vem na sequência, né? De que nos esforcemos sempre. Tudo isso aqui que é iniciado por preposição, complementa o verbo gostar. Automaticamente se complementa verbo, a função é de objeto indireto. Completiva nominal. Vamos relembrar rapidinho o que é complemento nominal? Complemento nominal complementa um substantivo sempre iniciado com preposição. Beleza? E esse substantivo é sempre abstrato. Eu falei sobre isso, já lembram? Ah, não lembra? Vai lá na aula de termos acessórios e assiste de novo. Depois você volta. Olha lá, a completiva nominal é aquela que complementa um substantivo com preposição. Vai acontecer a mesma coisa aqui. Olha a frase que eu vou dizer para vocês. Eu tenho certeza de que passaremos no vestibular. Eu tenho certeza de que passaremos no vestibular. Maravilha. Oração principal. Eu tenho certeza. Minha oração subordinada. De que passaremos no vestibular. Tem dois verbos? Tem. Passaremos e tenho. Maravilha. Olha para a oração principal. Eu tenho certeza. Tem sujeito? Tem. Eu. Beleza. Olha para o verbo. Tenho. O que complementa o verbo ter aí? Certeza. Opa, beleza. Tem um objeto direto, verbo transitivo direto, tá tranquilo. Agora, olha só. Tenho certeza de que passaremos no vestibular. A segunda oração, que é de que passaremos no vestibular, está complementando o verbo ter ou a palavra certeza? Ah, ele complementa a palavra certeza, não o verbo. Automaticamente complementa um substantivo. Opa, certeza é substantivo? Abstrato. Opa, temos uma oração subordinada substantiva? Completiva nominal. Cara, não dá para confundir com objetiva indireta. Lembra, objetiva indireta complementa um verbo com preposição, enquanto a completiva nominal complementa um substantivo com preposição. Predicativa tem função do quê? Predicativo do sujeito. Fácil. Ó, relembrando aqui, predicativo do sujeito no período simples vinha após verbo de ligação. Vamos ver como funciona aqui. Ó, que bonitinho. A certeza é que você virá. A certeza é que você virá. Oração principal, a certeza é. Subordinada, que você virá. O que tem antes do que é a conjunção integrante? O é, que é o verbo de ligação. Sempre que acontecer isso, sempre que eu tiver o verbo de ligação grudadinho com a conjunção, essa segunda oração tem função de predicativo. E aí eu tenho uma oração subordinada substantiva, predicativa. Ah, gente, é a positiva, que tem a função de aposto. E essa aqui é muito mais fácil, por quê? Porque no aposto ela sempre vai vir após dois pontos. Ah, capaz. Sim, todos temos um só desejo, que passemos no vestibular. Ó, põe essa oração para nós aí. Todos temos um só desejo. Dois pontos. Que passemos no vestibular. Sempre que eu tiver dois pontos e após dois pontos começar com a minha conjunção integrante, a positiva. Tem a função de aposto, explicando qual é o desejo. Oração subordinada adverbial, ela vai ter a função de um adjunto adverbial, ou seja, quase que um advérbio vai trazer uma circunstância para a oração principal. E aí, gente, nós temos 9 tipos. Não se assuste, fique susse. Não se assuste. Por quê?
9 tipos que a gente vai conseguir determinar pela leitura e compreensão, gente. Bem na boa, bem sossegadão. Gente, as adverbiais são bem tranquilas. Primeiros casos nós temos aqui. Adverbial, oração subordinada adverbial, causal. Causal, ela vai expressar o quê? Causa, óbvio, né? Olha só, pensa comigo. Se ela vai expressar causa, eu vou ter que ter 2 orações. Elas vão ser ligadas por uma conjunção. E a própria conjunção me auxilia nessa construção da relação de causa. Então vamos lá. Primeiro exemplinho, bem na maciota, fala assim. A cidade foi alagada porque o rio transbordou. Ó, a cidade foi alagada porque o rio transbordou. Então concorda comigo que o rio transbordar é a causa do alagamento da cidade? Opa! Se é a causa, oração subordinada adverbial, causal. Pronto. Porque o rio transbordou é a causa do alagamento. Muito fácil, muito tranquilo. Suas pessoas, bem na boa? Ah, não é tão difícil. Concorda que a leitura já me auxilia? É, isso sim. Muito bem. Além da causal, nós temos a consecutiva. A consecutiva, nós podemos pensar assim. Toda relação de causa tem uma relação de consequência, certo? A consecutiva expressa a consequência. Então, por exemplo, eu vou fazer... Olha que legal que eu vou fazer. Eu vou pegar essa mesma oração que eu falei agora, certo? A cidade foi alagada porque o rio transbordou e vou inverter. Vou falar assim, ó. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. Quando eu inverti o posicionamento, fiz essa oração que era a minha subordinada virar a principal e usei o tanto que, sendo a minha conjunção, eu criei uma consequência. Como assim? Ó, a cidade não. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. O rio transbordou tanto que a cidade foi alagada. A cidade foi alagada é consequência do transbordamento do rio. Olha! Professor, peraí. Você está me dizendo então que quando eu inverto a causal e a consecutiva, eu crio uma e outra? Ou seja, é tipo uma prova real, eu consigo fazer a inversão e perceber se ela é causal ou consecutiva? Certo. Que você, cada vez que você inverte as orações, você cria uma ou outra. Então, olha, fugiu a palavra agora. Quando você faz a inversão, de novo, né? Vamos lá. De novo. Você faz a inversão, você cria uma ou outra. Então, o rio transbordou tanto que a cidade alagou. Isso é uma consecutiva. Professor, mas quais que são consecutivas sempre? Sempre que você tiver esse parzinho aí, tanto que, tal que, tão que, tamanho que, você vai criar uma consecutiva. E o contrário, você faria, então, daí uma causa, né? A cidade alagou porque o rio transbordou. Isso é causa. Fácil, tranquilão, bem na boa, bem sossegadão, né? Bem na maciota. Muito bem, seguimos adiante. Depois dessas duas que nós falamos agora aí, nós vamos para qual? Para qual? Para condicional. Condicional expressa a relação de condição. As conjunções mais comuns para condicional é caso e se. Certo? Caso e se estabelece a relação de condição. Então vamos lá. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Deixe um recado se você não me encontrar em casa. Caso você não me encontre em casa. É a condição para deixar o recado. Muito fácil, né? Muito tranquilo. Meu caneco. Beleza? Fácil, sossegadão? Muito bem. Eu tenho uma outra oração. A outra oração chama-se concessiva. O que é uma ideia de concessão? A ideia de concessão vem a ideia de ceder. Normalmente nas concessivas você consegue colocar a conjunção embora. Certo? Embora sempre vai funcionar como concessão. Olha só. Embora tivesse chovido muito, vírgula, fomos ao parque. Veja, o que é a ideia de concessão? A chuva deveria ter impedido de irmos ao parque, mas não impediu. Então a ideia de concessão é, embora tenha chovido muito, fomos ao parque. É uma ideia que deveria impedir a outra de acontecer, mas não impediu. Concessão, cedeu espaço para outra. Gente, muito fácil, né? Muito na manha. Além da concessiva, tem qual outra? Uma chamada conformativa. Conformativa expressa conformidade. E própria conjunção é conforme, o como, né? Então, por exemplo, tudo ocorreu conforme era esperado. Ou tudo ocorreu como se esperava. Pronto. Conforme, estar de acordo com alguma coisa. Conformidade é estar de acordo com algo. Belezinha? Susse, na manha? Ah, gente, isso é muito fácil. Ah, para com isso. Olha lá, comparativa. Outra oraçãozinha. Comparativa vai estabelecer a ideia de comparação. Então, por exemplo, nós estudamos
Como obstinados estudam. Ah, moleque! Ah, moleque! Nós estudamos como obstinados estudam. Pronto. Como está estabelecendo uma ideia de comparação. Eu, você, nós estudamos igual a um obstinado. Igual a. Se você puder colocar essa ideia de igual a alguma coisa, pronto, está comparando. Isso é uma comparativa. Bem na manha. Ah, pessoas, muito fácil, né? Seguindo adiante, temos mais duas aí. Tem uma chamada final, que expressa a finalidade de algo. Normalmente, quando você usa para quê, você constrói essa ideia de finalidade. Então, por exemplo, sentei-me na primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Sentei-me na primeira fila para que pudesse ouvir melhor. Então, para que expressa a finalidade que eu sentei na primeira fila. Para que eu pudesse ouvir melhor. Bem na manhã, sossegadaço. Ah, gente, ou se eu disser pra você que só faltam duas. Sério? Muito rapidinho, né? Muito rápido, bem da boa. Ó, a próxima que nós temos chama-se temporal, porque ela expressa a relação de tempo. Essa é legal. Pensa assim, pensou em momento de ação temporal. Então, por exemplo, eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Eu me sinto seguro assim que fecho a porta da minha casa. Então, no momento em que fecho, naquela hora, naquele momento, se é momento, é tempo, temporal. Beleza? Fácil. Gente, muito tranquilão. Muito tranquilo. Lembra que eu falei que eram 9? Já estamos na última. Sim. A última chama-se proporcional. Traz a ideia de proporção. E agora eu vou puxar a sardinha pro meu lado um pouquinho. Fico mais esperto à medida que estudo gramática. Fico mais esperto à medida que estudo gramática. Ou seja, a proporção que faço aquilo, por isso que ela traz ideia de proporcionalidade. Ou seja, oração subordinada adverbial. Primeiro conceito de denotação. O que é uma coisa denotativa? Denotação é a palavra no seu sentido original. Ou seja, no seu sentido literal, certo? No sentido dicionário. Denotação, dicionário. Ó. Os pássaros cantaram lindamente esta manhã, certo? Os pássaros cantaram, pássaros está no sentido literal, porque eu sei que os passarinhos cantam. Piu, 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 piu. Certo? Beleza? Além do sentido denotativo, nós temos um outro, que é o conotativo, ou conotação. Conotação, conotativo, aí tem a ver com o quê? Com a aplicação da palavra no seu sentido figurado, não com o seu sentido original, com o sentido que eu posso atribuir em um contexto. Ah, nós já falamos um pouquinho disso na relação de significado e sentido, lembra? Sentido e significado. Beleza, lembra assim, conotação, contexto. Conotação, contexto. Professor, tem um jeitinho de fazer? Tem, ó, põe aí, produção. Conotação, do C do conotação sai contexto. A produção me olha toda feliz assim, ó. Legal, vou ter um monte de trabalho. Sim, conotação, contexto. Bem fácil, bem tranquilo. Beleza? Gravou lá. Denotação, dicionário. Sentido da palavra no dicionário, sentido original. Conotação, contexto. A aplicação da palavra em contextos diferentes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então aí vamos pensar na palavra, sei lá, uma outra frase que tenha um sentido conotativo. Ai, ela tem um coração de pedra. Ele tem um coração de pedra. O coração é de pedra mesmo? Não, né? É um sentido figurado. A palavra pedra não está no seu sentido original. Isso é conotação, conotativo. Outra relação importante para nós, a relação de sinonímia. Sinonímia vem derivado da palavra sinônimo. Só que sinonímia não é a mesma coisa que sinônimo. Sinônimo é quando eu tenho duas palavras que têm o mesmo sentido. Sinonímia é quando eu tenho dentro de um contexto uma relação de sinônimos. Mesmo que as palavras não sejam sinônimas, mas em um contexto eu posso atribuir a relação de sinônimo para essas palavras. Sacaram a ideia? Sinonímia é quando dentro de um contexto eu coloco significados semelhantes em duas palavras que não são iguais, que não são sinônimas na realidade, certo? Então, por exemplo, assim, quando eu falo assim, a paz e a tranquilidade estavam naquela casa. Ou a paz e a tranquilidade reinava naquela casa. Paz e tranquilidade tem uma relação de sinonímia neste contexto. Por quê? Porque neste contexto
elas têm uma relação de sinônimos, parecem ser a mesma coisa, mas, de modo geral, se você tirá-las do contexto, elas não são sinônimos. Paz e tranquilidade não significa uma coisa é igual a outra. Então tem uma relação de sinonímia. Sacaram essa ideia? A mesma coisa ocorre com a relação de antonímia. Porque se eu tenho a sinonímia é sinônimo, antonímia é antônimo. Antonímia é de Antônio. Não, né? Antonímia vem de antônimo. O que é um antônimo, gente? Ao contrário, certo? Mas lembre que antonímia é uma relação dentro de um contexto. Se dentro de um contexto tiver uma relação de antônimos, mesmo com palavras que não sejam antônimas, então eu tenho uma relação de antonímia. Ó, bondoso e tinhoso. Ah, é impossível, como assim tinhoso? Joãozinho era bondoso, já o Carlos tinhoso. Veja, a ideia é que bondoso e tinhoso são contrários dentro desse contexto, tudo bem? Mas as palavras não são antônimas diretamente, mas no contexto eu apliquei elas com relação de antônimos. Beleza? Susi, tranquilo? Muito fácil. Beleza. Mais uma relação. Vai, slides. Isso. Relação de homonímia. Nós já falamos disso um pouquinho lá quando eu falei de homônimos e parônimos, certo? Homonímia é quando eu tenho palavras, certo? Que podem ser aí a relação de homônimos e parônimos. Lembra o que era homônimo e parônimo? Melhor falando, homônimos, palavras que são escritas iguais com sentidos diferentes, ou palavras escritas parecidas com sons iguais. Isso é a relação de homonímia, homônimos. Então eu tenho lá o verbo ser e a palavra são, de estar são e salvo, né? De estar salvo, de estar bem, saúde. Né? Então eu tenho lá, qual outra palavrinha que pode entrar aí? A palavra sessão, com 2 S, a sessão com C. Né? Então é diferente aí, porque a escrita é igual, a escrita é diferente, o som é igual. Então a relação de homônimos e parônimos, já falamos na aula de homônimo e parônimo. Professora, não assisti essa aula ainda. Vai aqui no izinho, que está aqui a aula de homônimos e parônimos para você também, certo? Relação de homonímia, palavras que têm escritas iguais e ideias diferentes ou sentidos diferentes, ou ainda palavras que têm escritas diferentes, mas sons iguais. Essa é a relação de homonímias. Homógrafas também, né? São as palavras que têm grafia igual e sentido diferente. Homófonas, sons iguais e sentidos diferentes. Essa é a relação aí das homonímias. E o meu slide não está me ajudando. Por quê? Porque ele insiste e não vai mudar. Retomando a palavra de paronímias ou parônimas, são palavras o quê? Parecidas, né? Lembra lá de comprimento e cumprimento. Cumprimento. Se é comprimento, é de tamanho. Cumprimento é de cumprimentar, certo? Ou de cumprir alguma coisa. Muda o quê? A escrita e são sentidos totalmente diferentes. São parônimas, né? Lembra dessa relação das parônimas aí. Beleza? Tranquilaço? Polissemia. O que é a polissemia? Polissemia é quando eu tenho estruturas com mais de o quê? Mais de uma possível leitura, certo? Mais de uma possível leitura. Isso é polissêmico. Quando eu tenho mais de uma possível sentido para a mesma frase, para a mesma estrutura, para a mesma sentença, certo? Isso é polissêmico. Então vamos lá. Vamos pensar numa relação polissêmica aqui. Quando eu falo assim, ó, vendo à vista, sem crase. Eu tenho 3 possíveis leituras aí. Qual seria? Vendo à vista. Eu posso estar abrindo uma janela e vendo à vista, estou vendo à vista. Outra possível, eu vendo à vista, estou vendendo o meu zóio. E a outra possível, eu vendo de vendar à vista. Certo? Então isso é polissêmico. 3 leituras para a mesma estrutura, para a mesma oração. Isso a gente tem tanto em anúncio publicitário, tem até em quadros nós temos polissemia, em vários lugares nós temos polissemia, certo? Então, isso é comum aparecer, tanto no Enem, quanto em vestibulares, quanto em concursos. Maravilha? Polissemia. Muito bom. Hiperonômio. O que é hiperonômio? Hiperonômio tem a ver com palavras que pertencem ao mesmo campo semântico. Como assim campo semântico? Se eu falar assim, animais. Quais palavras podem estar relacionadas a animais? Animais pode ser o quê? Bicho, ok? Cachorro, ok? Cavalo, sapo, insetos. Percebe que a palavra animal contém um campo semântico muito grande? Porque tem vários outros animais que se encaixam aqui dentro. Isso é hiperonômio. Então, animal
é a parte mais ampla. Dentro de animal tem várias outras palavrinhas. Isso é a relação de hiperonômio, ou hiperônimo, como você preferir, certo? Com acento circunflexo, hiperônimo. Essa é a relação do campo semântico, o campo semântico que pertence às palavras. Hiponômio. O que é o hiponômio? É o vocábulo mais específico, é diferente do hiper, né? Hiper é amplo, hipo é pequeno. Então, sei lá, às vezes você fala assim, fruta, eu falo direto a fruta que eu quero, né? Maçã, morango, laranja, certo? Então, ó, maçã e morango são hiponômios. Então eu falo assim, ó, vermelho morango. Vermelho específico, daquela cor, daquela fruta. Beleza? Isso é hiponômio. Então, hiperonômio, amplo. Hiponômio específico. Certo? Belezinha? Fácil? Tranquilidade? Muito bem. E eu tenho aí a questão da ambiguidade. Ambiguidade é parecido com polissemia. Só que uma coisa ambígua é quando eu tenho uma leitura entendida com vários ângulos, né? Vários focos. Então, por exemplo, faz a frase assim, ó. Menino vê incêndio do prédio. Menino vê incêndio do prédio. Beleza. A minha pergunta é, onde estava o menino? Ele estava fora do prédio? Ele estava no prédio? Depende. Porque eu posso estar fora do prédio vendo o incêndio do prédio. O menino vê incêndio do prédio. Ou eu posso estar no prédio vendo o incêndio em outro lugar. Eu tenho uma ambiguidade, uma polissemia. Polissemia e ambiguidade caminham juntas. Percebe a ideia? Então, quando eu falo, o menino vê o incêndio do prédio, pode ser do prédio pegando fogo e eu fora do prédio olhando. Ou eu posso estar no prédio olhando o fogo no matagal do vizinho. Certo? Do lado de fora do prédio. Então, isso é ambiguidade, quando eu tenho duas possíveis leituras ou mais até, que tem a ver com a polissemia, certo? Com a possível 3 ou mais leituras.